Mundo Maior em Debate, essa noite falando sobre prosperidade. Estou sentindo falta dos telefonemas. Tem bastante gente participando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, mandando mensagem, mas ainda não recebemos nenhum telefonema. Que tal ligar para a gente participar aqui? 0 Operadora 11 20 86 43 79. Pelo YouTube nós temos a Sandra Pimentel, que fez a sua manifestação aqui, parabenizando pelo debate. Roseli Caetano, Maria Silva, Maria Pinto de Aracati, Ceará. Maria Silva é de Atibaia, São Paulo. A Neuza Marques Leal, nossa amiga aqui de Guarulhos, também está acompanhando. Júlio Natal Farias está acompanhando a gente. A Lena Gomes está acompanhando. E o Marcel Briantes também está acompanhando e faz uma pergunta para o Rogério. Já vou fazer. Antes de eu fazer, deixa eu fazer aqui mais uma citaçãozinha. O novo romance do médium Samuel Gomes, pelo espírito André Luiz, Futuro Espiritual da Terra. A obra trata de um assunto envolvente, a nova era que se aproxima. Como entender esse período de transformações e se preparar para esse momento decisivo do planeta? A loja virtual Mundo Maior está com uma promoção exclusiva dessa obra esclarecedora pelo espírito André Luiz. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial. www.mundomaior.com.br ou 0 Operadora 11 4966 5775. Você pode adquirir esse livro ou as principais obras espírita. A Poliana aqui, ela está fazendo sinal, ela tem uma placa gigante, é maior que ela. E ela passa para lá a placa e passa para cá e eu não chamo, vou chamar agora, Poliana. Para você curtir o Facebook do nosso programa aqui, o programa está sendo exibido lá no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. A transmissão também está pelo YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Nós estamos muito felizes porque isso foi nós começamos agora há pouco tempo as transmissões ao vivo por Facebook e YouTube, e está sendo uma delícia ver as pessoas acompanhando a programação da TV por esses dois canais, né? Ou seja, TV aberta, TV fechada, parabólica, internet, não tem desculpa para você não acompanhar a gente, esse bate-papo gostoso que a gente tem e toda a programação da TV Mundo Maior. Fernanda, como é que você, nos seus atendimentos, o coach, né? O cara que te procura é o coach, é isso? É o coach. Como é que você analisa se o coach, a pessoa que te procurou, se ela está próspera ou não está próspera? Pelo que ela fala. Pela postura também. Então, a gente faz uma investigação. A primeira sessão, eu chamo de sessão diagnóstica, onde a gente começa a identificar quais são as crenças que ela criou. E aí, no desenrolar do processo, você vai trazendo ainda mais dessas crenças, porque a gente vai a fundo nesses registros, para que a pessoa identifique o quanto esses processos estão impactando. Então, assim, autoestima baixa, acha-se inferior, muitas perdas financeiras, relacionamentos que começam, terminam, a saúde muitas das vezes abalada. Então, quando a pessoa traz esse processo, aí a gente identifica que também falta prosperidade. Você sabe que a segunda vez que vocês estão falando aqui, eu me lembrei do desenho Lip Hard, né? Que era maravilhoso aquele desenho, que era o leão e a hiena, né? O leão, a Poliana está fazendo uma cara assim, porque não é do seu tempo, Poliana, não é do seu tempo. Não é do meu também, mas eu fiz um trabalho outro dia na escola sobre isso e me lembrei. Mas era um leão que tinha ideias mirabolantes e para ele sempre ia dar certo e sempre dava errado. Por quê? Porque o companheiro dele era uma hiena, que tinha a seguinte frase: ó céus, ó dia, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. E sempre não dava certo. Mas o leão sempre voltava a acreditar. Era interessante. O leão era próspero, o problema é quem estava do lado dele, né? Na vida real assim também. A gente pode ter uma mente próspera e uma pessoa que está próximo da gente acaba nos sendo, sei lá, aquela âncora que segura, né? Pois eu acho que é fundamental que nós percebamos o ambiente a qual nós vivemos, né? Quem orbita ao nosso redor. É claro que se a gente falar aqui sobre a lei da vibração e lei da atração, a gente acredita que de alguma maneira quem chegou até você é porque há um motivo. Sim. E há um motivo inclusive de sintonia de pensamentos. Entretanto, se você começou a se desvincular disso,
começou a ter uma mente próspera, é importante que você busque agora novos ares, principalmente se identificar que ao seu redor as pessoas te levam para trás. As pessoas te prendem e não deixam com que você evolua. Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. As 5 pessoas que você mais se relaciona... É científico isso aí. Se fizer a conta direitinho... Deixa eu a fazer média. Rogério, Guiana, Lituânia, Sri Lanka, Coreia do Norte, Suriname, Coreia do Sul, Cazaquistão, Rússia, Moçambique e Burundi, que eu não faço a mínima ideia onde é que fica. Esta é a lista dos 10 países que, segundo a Organização Mundial de Saúde, estatisticamente apresentam os maiores índices de suicídio do planeta. Uma pessoa próspera, creio eu, e você me corrija se eu estiver errado, não se suicida, não é mesmo? Entre estes países, o que se encontra em melhor posição entre as nações mais ricas é a Coreia do Sul. Ainda assim, ela está na 32ª colocação. Olhando por esses dados, aquela máxima de que riqueza não traz felicidade, vai por terra? Não, mas eu sei que o assunto ele é denso e ele cabe, inclusive, uma reflexão muito profunda sobre a associação de prosperidade e suicídio. Mas vamos pensar da seguinte forma, se nós pegarmos, e aí eu convido, inclusive, e recomendo a leitura do autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psicanalista, um psiquiatra austríaco que foi preso na época da Segunda Guerra Mundial e foi submetido aos campos de concentração, ele e toda a família. E depois de quase 4 anos preso, sobraram apenas de familiares ele e uma irmã. Todos os demais, sua esposa, pai, mãe, primos, todos foram mortos nos campos de concentração. O Viktor Frankl, ele já era um estudioso das causas do suicídio no manicômio de Viena. Ele era o chefe desse estudo. E dentro dos campos de concentração, ele passou a estudar por que as pessoas morriam, tirando aquelas que eram assassinadas e que eram aos milhares, porque as pessoas que tinham, inclusive até condições físicas melhores, morriam mais do que algumas pessoas que por vezes tinham condições físicas piores, mas que lutavam pela vida. E ele percebeu que estava relacionado ao propósito de vida. Viktor Frankl, inclusive, ele cria, saindo dos campos de concentração, ele cria a logoterapia, a terapia do propósito de vida, a qual, inclusive, eu utilizo muito nos meus trabalhos, inclusive com empresas que eu faço, para despertar percepção de propósito e de legado. Bom, enfim, Viktor Frankl, ele traz a informação e pesquisas que ele fez, depois foi para os Estados Unidos e pesquisou junto às universidades, e no ano de 1972 ele lança uma pesquisa que ele fez com milhares de estudantes americanos, em que ele chega em um número que eu não me recordo plenamente, mas era na casa de 70% a 80% dos jovens americanos que tinham boa família, boa escolaridade e grande poder aquisitivo. Essas pessoas se sentiam vazias interiormente. Essas pessoas não enxergavam propósito em suas vidas. E aí, pensando e traçando um paralelo, embora você tenha dito que o maior índice de suicídio estão nos países pobres, nós encontramos em 2011, e eu não tenho os dados mais recentes, mas em 2011, o suicídio era o segundo motivo principal de morte não associado à doença nos Estados Unidos. Então, o número de pessoas que morrem em países prósperos também é grande. Mas isso próspero financeiramente. Próspero, né? Financeiramente. Obrigado pela correção. Próspero financeiramente. Então, o que a gente pode refletir sobre a questão desses países, as pessoas darem fim à própria vida? Nós estamos falando de países em que não há o mínimo de condição, e Burundi fica na África. Burundi fica na África. Não há o mínimo de condição para tratar uma saúde. Um filho enfermo, ele fatalmente vai morrer. Não há o mínimo de condição de dar alimento suficiente para sua família. Então, você sabe que alguém da família, nos próximos dias, irá perecer. Então, é um país que não possui, que as pessoas não conseguem desenvolver propósito de vida, porque o meu propósito desse momento é apenas sobreviver. Quando eu me vejo... Que é o que o Viktor Frankl falou, Exato. Propósito de vida. Agora, algumas pessoas conseguem criar um propósito de enxergar. Eu quero sobreviver porque eu tenho uma causa externa. Quem não tem essa causa, quem não tem a percepção de quero deixar um legado para o mundo,
eu quero que o mundo seja um mundo melhor com a minha presença. Quem não consegue desenvolver essa percepção, dificilmente tem um porquê continuar lutando contra as adversidades. Eu vou, inclusive, dividir algo que aconteceu comigo há coisa de 10 anos. Eu fui convidado para dar um curso na África. Acabei não indo porque quem queria me contratar não garantiu a minha segurança, dado que a cidade era muito afeita a sequestro de pessoas brancas. E ele não pôde garantir a minha segurança, eu decidi não ir. Sim. Mas ele me contou um pouco sobre o cenário. Ele era um empresário, empregava milhares de pessoas, e ele dizia, eu dou o vale-refeição o vale-refeição e o vale-transporte, e no dia seguinte a pessoa não vem trabalhar. Aí eu vou até a casa dela e pergunto, por que você não foi trabalhar? Ah, porque eu vendi o meu vale. Mas por que você vendeu o vale se era para você trabalhar? Porque meu filho precisava comer. Então esse empresário me contou, a minha reflexão as pessoas estão habituadas, depois de anos e anos, brigando em guerra civil, brigando por sobreviver, as pessoas estão preocupadas em pensar no dia de hoje. Eu não consigo pensar em guardar para amanhã, eu tenho que resolver o problema de agora. Então, quando eu não consigo sequer resolver o problema de agora, o vazio interior faz com que eu talvez busque o final da minha vida. Perde o propósito de vida, né? Uma das coisas que eu tenho prestado atenção ao longo da vida aí, são as pessoas que anseiam demais pela aposentadoria. E anseiam demais pela aposentadoria porque trabalham muito, porque a vida é muito dura, ok, isso tudo é compreensível. Mas aí quando elas aposentam, elas resolvem não fazer mais nada, né? E aí o declínio é absurdo, porque ela perde o propósito de vida, né? Tem uma pesquisa encabeçada por Dr. Fernando Bignardi na Unifesp. E ele dividiu um grupo de idosos, aqueles que tinham propósito de vida e conseguiram preencher os seus propósitos, e aqueles que não tinham. Então, assim, os que conseguiram preencher o propósito, com saúde, atividade física, sempre buscando crescer, inclusive falando em empreender e fazer novos cursos. E os outros com doenças psicossomáticas, doenças físicas de toda a ordem. Então, quando nós não temos essa clareza, esse propósito, isso impacta muito as nossas vidas. Ontem eu estava assistindo um programa de televisão, um documentário, e tinha uma senhora de 96 anos no Nordeste, uma vida dura, danada, e bem pra chuchu, né? E ela falou assim pra câmera, nossa, eu quero viver, por que eu vou querer morrer tão jovem assim, com 96 anos? Ricardo de Butantã, boa noite, Ricardo. Da onde você está nos assistindo, de que forma, Ricardo? Eu falo de Butantã, eu estou vendo pelo Facebook aqui, né? E está muito interessante, e eu queria fazer uma pergunta. Pois não, querido. Eu queria saber qual a maneira de atingir a prosperidade financeira. Qual a maneira de atingir a prosperidade financeira, né? Entrando para um partido político, por exemplo, brincadeira. Não pude perder a piada, né? Qual é a maneira de atingir a prosperidade financeira? Curioso que a gente falou bastante da finança, e prosperidade é muito mais do que só a questão financeira, né? Mas vamos ouvir o que os nossos convidados têm a nos dizer. Obrigado, querido, um grande abraço. Obrigado por nos acompanhar, hein? Eu já vou dizer, 0800 12 18 38 é o começo, hein? Clube Amigos da Boa Nova. O primeiro passo é mudar o seu mindset. Nós estávamos conversando sobre isso no intervalo. Mindset, seu modelo mental. Mindset, olha que chique você isso. Mudar o seu mindset. Ou seja, eliminar suas crenças limitantes, elevar a sua autoestima, para que promova, então, a vontade de planejar, de se colocar em ação para a prosperidade. Que é obstruir o fluxo da prosperidade e vibrar na escassez. Então, você precisa ter esse processo. Pegando o gancho da Fernanda, quem aqui já não se pegou, espero que pouca gente, mas quem aqui já não se pegou, em dado momento falando, isso não é pro meu bico, isso é coisa pra gente rica, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Esse é o mindset que nós estávamos conversando no intervalo do programa. É quando eu tenho uma crença que ela só se manifesta quando eu estou com o piloto automático ligado. Ou seja, quando eu não estou no consciente. Porque racionalmente, quando eu pergunto para alguém, você quer ser rico? Quero, claro. Você luta para ser rico? Claro, eu luto, eu faço de tudo. Mas neste momento o que está falando é o racional. Agora, quando eu deixo ele no irracional, no inconsciente, e pego ele de surpresa, e pego a pessoa falando uma coisa como essa, é a prova de que o mindset dele está setado, está direcionado para
a não prosperidade, para a escassez. E isso em tudo na vida, né? Não é só em grana, em relacionamento. Você acha que aquela pessoa não é pro teu bico, você acha que aquele emprego não é pro teu bico. Enfim, ou seja, a pessoa está se sabotando. Exatamente. A psicologia positiva fala muito sobre essa questão dos sabotadores, os estados mentais que nos levam a não realizar aquilo que aparentemente tínhamos o potencial de fazer. Agora, existe um outro ponto também, que a Fernanda já tocou nisso, é a questão do planejamento. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se eu não sei quanto eu ganho, se eu não sei qual é o tamanho das minhas dívidas, se eu não sei aquilo que eu posso fazer com o meu dinheiro, eu dificilmente, aliando as duas coisas, eu dificilmente serei próspero financeiramente. Ou se chegar, vai desperdiçar tanta energia no meio do caminho, né? A prosperidade poderia ter sido muito maior, né? Fernanda, a pirâmide de Maslow, que é uma divisão hierárquica proposta por Abraham Maslow, em que as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Ela afirma que o indivíduo, para ter prosperidade, ela precisa ter as suas necessidades fisiológicas atingidas, né? Fome, sede, sexo, sono, etc. Para então, em uma escala ascendente, ter atendido as suas outras necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima, a da relação social. Agora eu te pergunto, a pessoa que está em um emprego que paga um bom salário, as suas necessidades fisiológicas estão sendo atendidas. Está segura, pois mora na Europa. Tem uma vida social que inclui família, amigos, eventos, é valorizada pela sociedade, tem autoestima, tem alto nível de respeito pelo social, está engajada em causas sociais e frequenta 2 vezes por semana uma casa espírita. Ou seja, falando dessa forma, suas necessidades estão atendidas. Porém, trabalha no que não gosta e vive numa relação sentimental patológica. Essa pessoa pode ser considerada próspera? Do ponto de vista material, ela é, né, próspera. Só que aí já tem um limitador aí, autoestima. Como é que ela tem uma boa autoestima se ela está num relacionamento que oprime, que abusa, né? E aí tem uma outra questão que nós abordamos agora há pouco, o propósito. Então ela já não tem uma autoestima realmente boa, eficaz, que ela cria um planejamento para então viver daquilo que ela ama fazer. E eu me coloco nessa situação porque eu há 22 anos trabalhei no mundo corporativo, tinha um salário muito maior do que a maioria das pessoas tem, só que eu era infeliz. Toda vez que eu chegava no estacionamento da empresa, eu chorava. Então, eu identifiquei as minhas crenças, o porquê da minha autoestima estar tão baixa, criei um plano de ação para sair 3 anos. Isso é importante, né? Não pode sair... Não, eu criei um plano de ação estruturado, que eu sempre falo que o coach também passa por um coaching, né? Sim. Da mesma maneira que o psicólogo, o terapeuta também passa por terapia. Pela terapia. E então eu criei um planejamento para sair em 3 anos. Sair 1 ano e meio. Porque você dá o primeiro passo, o universo coloca o chão embaixo. O universo conspira, né? Conspira, porque você promove ações. Sim. Então, essa pessoa realmente ela não é tudo isso que ela está apontando ser. Rogério, explica pra gente como é que se pode dar ressignificação nas crenças limitantes que impedem o alcance da prosperidade. O primeiro ponto é percebê-las. Eu não consigo mexer naquilo que eu não identifico. Eu não consigo ressignificar, que é um termo utilizado na programação neurolinguística, no trabalho com coach, nas terapias. Eu não consigo ressignificar aquilo que eu não consigo identificar. E a maioria de nós, eu não vou dizer todos, porque seria um absurdo, mas boa parte de nós possuem crenças que nós não conhecemos. Sim. Nós não sabemos o quão limitante elas são. E aí eu gosto de usar o exemplo, já que estamos tratando do assunto prosperidade. Nós vemos pessoas que têm crenças de aversão ao dinheiro em alguns comportamentos totalmente irracionais e inconscientes. A pessoa que ganha muito bem, no dia do pagamento ela pega o seu dinheiro, ela está lá com o dinheiro na conta, ela passa em frente àquela loja de R$ 1,99, ela entra na loja e sai com aquele monte de sacolinha, com galinho português para colocar em cima da geladeira, com imã de geladeira, com paninho de prato. E ela chega em casa, ela já tem 3 galinhos de português em cima da geladeira, 50 imãs colados na geladeira e a gaveta não cabe mais de pano de prato. E aí você descobre que no dia 15 acabou o salário dela. Essa pessoa acaba ganhando mais, ela é promovida. E depois você descobre que depois de 3 meses da promoção, ela continua sem ter dinheiro. Por quê? Porque é uma condição, é um estado
que as crenças dela levam a se despojar do dinheiro. Então, o primeiro ponto é identificar. O segundo ponto, depois de identificar, como a gente já falou, fazer um plano de ação, porque uma crença eu não mudo ela apenas pelo fato de saber que eu tenho este problema. Eu preciso fazer um plano de ação, um plano de ataque, ao qual eu vou criar novos comportamentos, novos significados, e aí é interessante que existe um livro chamado O Poder do Hábito, de um autor chamado Charles Duhigg, que ele pegou estudos científicos, matérias, relatos, e fez uma percepção, fez um estudo dele sobre como mudar um hábito, e inclusive hábitos perniciosos. E ele traz ali, no final do livro, uma abordagem, deixando bem claro que cada ser humano é um universo em particular. O que funciona para mim, talvez não funcione para você. Mas, em regras gerais, eu preciso identificar os meus gatilhos, aquilo que me leva a ter o comportamento negativo. Eu preciso dar uma outra solução para saciar o desejo que surgiu, e preciso fazer isso por um longo período, até que o meu comportamento mude. Fernanda, a Solange, que está conosco aqui na plateia, ela faz uma pergunta. O uso desenfreado da exposição do Facebook, a grande necessidade atual de mostrar o que fez ou deixou de fazer, cria uma prosperidade falsa, ela está colocando até aqui entre aspas, mostra que tem e que não tem. E não tem, ou a pessoa fez de tudo para acompanhar os outros. Estamos perdendo a nossa identidade? Essa prosperidade do Facebook, ela pode ser encarada como uma prosperidade verdadeira? Muitas vezes é carência, baixa estima, uma ferramenta que ela tem ali para ela dizer, de repente, uma coisa que ela gostaria de ser, um estado de vida que ela gostaria de estar alcançando, e ela não tem. Então, ali é aquela ferramenta. O Facebook virou um diário de desabafo, virou um meio das pessoas colocarem a felicidade que ela almeja e ela não tem. Então, aquilo é tudo fuga. E toma cuidado também com o que você vê no Facebook, porque ninguém coloca a conta vencida no Facebook, né? Ninguém coloca a foto da sogra no Facebook. As pessoas só colocam no Facebook aquilo que vai fazer delas, pessoas especiais, né? E foto de família no Facebook. Você já viu foto de família brigando no Facebook? Não tem. Todas as fotos de família no Facebook, tá todo mundo sorrindo. Aquela falsidade. Então, calma aí que as coisas não são bem dessa forma. Estamos terminando aqui o nosso programa. Vou pedir agora aquela dica bacana dos nossos dois coaches aqui. Vou começar com o Rogério. Rogério, passa para o nosso telespectador umas dicas de prosperidade material. Aí eu vou pedir para você passar olhando para lá, que é para o cara, papel e caneta na mão, para você anotar, que eu quero ver você cheio do dinheiro para poder a gente ter também, porque você vai aumentar a sua contribuição no Clube Amigos da Boa Nova. Então, eu quero até começar fazendo uma brincadeirinha, né, que nós ouvimos tanto, né? Dinheiro não traz felicidade. Entretanto, eu digo que é melhor eu ficar infeliz, então, passeando em Paris. Bom, posto isso, eu dificilmente terei condições de chegar a um estado de prosperidade financeira, a um estado de prosperidade material, se não aplicar algumas das coisas que nós falamos aqui durante todo o programa. Eu ter o sentimento de gratidão. Então, doar. Ter alguém, ter uma causa, ter algo para que eu entregue parte de mim, que inclusive essa parte de mim é tempo e é dinheiro, para eu dividir, para eu mostrar a minha gratidão. Segundo, saber qual é o tamanho das minhas dívidas. Eu preciso saber quanto eu gasto, depois eu preciso saber quanto eu ganho, e perceber que os meus gastos não podem ultrapassar 60% daquilo que eu ganho. Talvez alguns aqui tenham entrado em desespero pensando nisso, né? Que dá 120%, 130%. Mas, ora, se você tem uma condição como essa, comece a cortar. Comece a cortar aquilo que você pode se desprender. É fundamental perceber que numa situação de crise, numa situação de estresse, o ser humano vai mais além depois que ele se sente cansado. Isso é uma frase do professor Luiz Antônio Marins. É importante pensar também no seguinte, uma outra orientação. Presenteie-se, mesmo que for pouco, você precisa sentir que vale a pena. Aquilo que você ganha, você precisa dar algum mimo para você. Então, resumindo aqui, identifique quanto você ganha, identifique qual o tamanho das suas dívidas, seja grato e doe, e presenteie-se também. É isso.
Agora a Fernanda vai nos ajudar a tirar o Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Fernanda, dica de prosperidade no amor. Primeira coisa é elevar sua autoestima, que ninguém dá o que não tem. Sim. A partir do momento que você está numa relação que sua autoestima está baixa, você se nivela inferior, cria ciúmes, né? A pessoa acaba cercando demais o outro. E eu sempre digo nas palestras que o que mantém o gado no pasto é a grama, não é a cerca. Então, que a gente tem que levar... Essa é boa, hein? Elevar a nossa autoestima. E para vocês que estão assistindo, acompanhando o programa, principalmente mulheres, eu recomendo um livro da Virginia Satir que fala sobre autoestima. E uma técnica de condicionamento. Todas as vezes que você pensar coisas negativas em relação a você, você vai dar um leve apertadinho aqui na sua mão e vai falar uma palavra positiva ao contrário daquela que você falou negativa. Então você vai passar a ter um condicionamento diferente. A nossa mente precisa ser condicionada, treinada. Muito bem. Gratidão pela presença de vocês dois. Foi uma delícia o programa dessa noite. No Sermão do Monte, um dos mais belos discursos ditos neste planeta, sermão tão distorcido por religiosos recalcados e ortodoxos, Nosso Senhor, em um dos momentos do sermão, nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O intuito desse programa foi levar a você a mensagem que você pode e deve ser próspero em todas as áreas da sua vida. É para isso que você existe, para ser feliz. Por isso é que você é o sal da terra. Afinal de contas, você tem como irmão mais velho o Cristo e como pai Deus, que é todo amor. O Mundo Maior em Debate volta no dia 22 de abril, quando estaremos debatendo a mediunidade e os 160 anos do Espiritismo. Um beijo no coração e até lá!